Olá, estamos de volta! E para esse ano de 2020, eu e a Isabela, a gente sentou, a gente conversou e nós organizamos várias ideias bacanas aqui pro canal e uma delas é o Epílogo Indica. Acabei de inventar esse nome, mas é justamente uma indicação que a gente vai trazer aqui para vocês sobre gêneros literários que a gente gosta, sobre recursos narrativos que são bacanas de explorar, aquele coisa de tipo, se você gosta de X, você vai gostar de Y. Pois é seguindo essa ideia. E no primeiro vídeo das indicações da Raquel, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o gótico sulista, que é um gênero literário que eu descobri ano passado. Descobri assim, que eu entrei em contato, né, ano passado, e que assim, mudou minha vida, mudou o meu estilo de leitura para sempre, e eu acredito que foi para muito melhor. E são livros que realmente, assim, fazem parte hoje dos melhores que eu já li. Pelo menos, não necessariamente da vida, mas pelo menos do ano passado já tá ótimo. E assim, antes da gente entrar de fato no gótico sulista, eu vou trazer um pouquinho aqui da contextualização do gótico clássico, pra só dar uma situada e poder puxar o gancho pro gótico sulista. Então é o seguinte, o gótico clássico, ele surgiu na Inglaterra ali no século XVIII, e os estudiosos, eles consideram o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, como o iniciante, né? O livro que nos introduziu a esse novo estilo literário. E assim, a proposta do Horace foi justamente trazer a escuridão e o medo, as tensões ali da Idade das Trevas para julgar contra o ideal iluminista, que era o que estava acontecendo ali na época, né, o século das luzes. E para isso, ele utilizou, né, os autores ali passaram a utilizar um excesso de elementos visuais. Então a gente vai ter castelos medievais assombrados, né, aqueles casarões antigos. A gente vai ter muito esconderijo, passagens secretas. A gente vai ter também elementos externos, que são as florestas escuras, a presença de penhascos e pântanos, a tempestade, né, de raios e trovões. A gente tem também elementos que não necessariamente são sobrenaturais, mas fazem parte desse medo, né, dessa tensão crescente, que são aqueles ventos misteriosos que fazem as portas baterem, as janelas fecharem, um vento que não era para ter, sabe, num lugar que não venta e tá ventando, coisas desse tipo, né, barulhos de madrugada, enfim. Mas assim, a principal característica mesmo do gótico é a representação da existência humana. Quando a gente tem situações tensas de medo, a gente tem então a essência do ser humano em evidência. Principalmente a dualidade. A gente vai ter então a questão do bem versus o mal, da emoção versus a razão, do equilíbrio versus o exaltado, situações desse tipo. E os autores desse gênero, eles fizeram questão de ressaltar todas essas emoções, todos esses sentimentos. Então você não apenas leva um susto com a porta batendo, você quase morre do coração de susto por causa dessa porta batendo, sabe? São emoções assim, à flor da pele mesmo, e são histórias que causam um certo desconforto na gente, né, como leitores, à medida que a gente vai entrando na história. Para conversar aqui com vocês sobre o gótico sulista, né, enquanto eu estava fazendo pesquisas e tudo mais, eu me deparei com um texto do M.O. Walsh, que é um autor gótico sulista, e assim, enquanto eu estava lendo o texto, eu percebi que existe um certo... como é que eu vou falar? Mas tem alguns autores que não concordam muito com a caracterização, né, o termo gótico sulista para caracterizar os livros escritos sobre a situação do Sul nos Estados Unidos. Como eu não faço parte da crítica literária, eu nem quero, eu estou aqui apenas como uma leitora simples, uma admiradora do estilo, eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Então, como base, eu trouxe o texto do M.O. Walsh, e ele traz 6 pontos
que mostram o porquê que esse estilo do gótico sulista ele é tão popular e conversa tão diretamente com os seus leitores. Então vamos lá. O primeiro deles é a autenticidade, ou seja, todos os autores que escrevem o gótico sulista são autores e autoras que nasceram no sul dos Estados Unidos. Então eles possuem um conhecimento de causa, né? É muito diferente você imaginar uma situação e escrever sobre aquilo do que você viver aquela situação e escrever sobre. Uma frase que o autor coloca, né, no texto dele é a seguinte: há uma diferença entre escrever da cultura e escrever sobre, ou, na pior das hipóteses, acima dela. O gótico sulista é sempre da cultura. Eu achei essa frase maravilhosa. O segundo ponto são os personagens reais. Por mais que eles sejam fictícios, eles são tratados com tanta empatia, tanta veracidade, que a gente consegue se reconhecer neles, que a gente consegue fazer uma ligação muito intensa com esses personagens, de forma que a gente realmente se enxerga ali, ou até mesmo, né, um conhecido nosso que passou por uma situação parecida, a gente consegue quase que tocar esses personagens. O terceiro ponto é o linguajar. Na verdade, é a arte de contar histórias, que é uma característica não só, né, do sul dos Estados Unidos, mas é uma característica que a gente tem aqui em Minas Gerais também, que é o prosear. E uma outra frase, né, que o autor coloca para descrever essa parte é o seguinte: é o discurso sábio sem ser didático. E é justamente isso, né? A arte de você contar a história, de você sentar ali com o seu parente, com o conhecido, com o amigo, e você contar, né, a situação, você narrar uma história. Não é a mensagem da história, não é o que de fato aconteceu, mas é a forma que você vai contar como isso aconteceu. E o quarto ponto são as paisagens. Elas desempenham tanta importância nas histórias que elas podem ser consideradas como personagens. E ao pegar esses livros, a primeira coisa que você vai ter é justamente a descrição daquela cidade, daquela vila, né, como que são as casas, como que elas são representadas, a estrada e tudo mais. Então, são características que influenciam diretamente na narrativa da história e influenciam nos próprios personagens. O quinto ponto, nós temos então a violência. E essa violência, ela é demonstrada de várias formas diferentes. A gente tem a violência humana, que é a violência em si, né? Assassinatos, estupros, enfim, como a violência que ele considerou como a violência divina, que são os desastres naturais, as tempestades, as causas naturais mesmo que vão influenciar ali na paisagem e, de novo, na vida dos personagens. E mais uma frase do autor que eu vou trazer aqui para vocês, que eu particularmente achei muito incrível, todo o texto, como vocês podem perceber. Mas a frase é a seguinte: estes não são dramas tranquilos e domésticos, embora possam ser ambientados em cidades tranquilas. Em vez disso, a vida das pessoas está em risco da mesma maneira que a vida dos leitores, desde o momento em que abrem os olhos, todas as manhãs, até o momento em que os fecham. Dá vontade de tatuar isso na testa. E a sexta característica, a última, mas não menos importante, é justamente a difícil história do Sul. A gente sabe, né, eu já comentei várias vezes aqui, sobre a escravidão, sobre a segregação, até mesmo a guerra civil, a questão do preconceito, que todos esses estados vivenciam até hoje, né, os reflexos de tudo isso. E não tem como você falar sobre essas coisas se você não passou por elas. E aí entra justamente a questão do primeiro ponto lá, que é a autenticidade. Então, é justamente uma narrativa única. São pessoas que passaram por isso ou que têm isso na família, né? Da escravidão, das fazendas lá de algodão. Então, eles carregam isso culturalmente. Então, você falar sobre isso com conhecimento de causa, tem uma carga emocional muito maior do que você supor o que aconteceu.
Bom, é isso. Agora eu vou apresentar para vocês as minhas indicações. Todas elas eu trouxe para vocês aqui no ano passado. E claro e óbvio que se vocês quiserem mais detalhes sobre essas histórias, eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem lá, tá bom? O primeiro deles é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro é um clássico da literatura norte-americana e eu sei que faz parte dos melhores livros da vida de várias pessoas bacanas aqui no YouTube. E é uma leitura, assim, sério, tem que ler. Todos esses, na verdade, que eu vou mostrar aqui pra vocês são leituras obrigatórias. Este daqui é bacanérrimo. A outra indicação que eu tenho é O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Esse aqui eu recebi na Tag Curadoria. E ele, inclusive, cadê? Vem com uma revistinha que fala um pouquinho sobre o gótico sulista, das origens, dos autores referência e tudo mais. De novo, é um livro muito bacana. É um livro que vai abordar mais, assim, questões psicológicas, não ações em si, mas como que tudo isso que eu comentei, né, dos elementos e tal, como que isso vai refletir na cabeça das pessoas e no comportamento delas, obviamente. O terceiro livro, então, é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu trouxe esse livro também, eu recebi na caixinha da Tag Curadoria. Este livro é uma autobiografia, né, da Maya Angelou e como uma mulher, uma criança, né, que nasceu no sul dos Estados Unidos. Ao longo de toda a história, a gente vai ver, né, os reflexos reais disso em um personagem real, né? Muito bacana também essa história. Eu não poderia de mencionar essa última indicação. Vocês já devem estar cansados de ver ele por aqui, mas eu não tô nem aí, contanto que vocês leem esse livro, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro é, assim, forte, é um livro poderoso, é um livro que tem uma mensagem, assim, sabe, que, gente, é a leitura obrigatória da vida. Esse livro também é um grande clássico da literatura norte-americana e ele, inclusive, é muito polêmico ainda lá nos Estados Unidos, porque tem algumas escolas que não aceitam ele como leitura obrigatória, ele causa ainda um burburinho por lá. Enfim, eles arranjam várias desculpas para que as pessoas não entrem em contato com esse livro. E só nisso aí já devia despertar a sua curiosidade. Agora eu tenho uma indicação extra. Ele não é um livro gótico sulista precisamente, porém ele passa um pouquinho assim da sua narrativa, acontece ali nos estados sulistas, então eu acho interessante de trazer aqui para vocês, que é O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Como eu mencionei lá no vídeo do livro, a gente vai acompanhar as gerações de duas irmãs e uma dessas gerações vai ser justamente as escravas lá nas fazendas de algodão. Então a gente vai ter, por um curto período de tempo ali, essa representação sulista. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Se você conhece outros títulos e se você, sei lá, se interessou, deixa aqui pra gente nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se eu falei alguma besteira, me corrigem, por favor, também. Obrigada. É isso. Até o próximo.